E é interessante, nós precisamos frisar que quando nós estamos falando do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 48, a nova Jerusalém que está sendo dita aqui é a nova Jerusalém do milênio. Nós temos duas Jerusalém para esse final. Nós temos a Jerusalém do milênio, certo? Que é a visão de Ezequiel, mas nós temos a nova Jerusalém que desce ataviada, certo? Ao encontro do noivo. Então nós temos situações diferentes. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. Principalmente que nós estamos agora encerrando o quarto trimestre de 2022. Eu agradeço a você que ficou conosco, as nossas aulas, que comenta, nos dá sugestões, manda mensagem ali no YouTube, manda mensagem no meu WhatsApp, e eu fico muito feliz de ter você conosco, tá bom? Se você já é inscrito, muito obrigado por participar, passar mais este ano conosco. Se você ainda não é inscrito, deixa aqui embaixo sua inscrição e faça parte dessa família da nossa Escola Bíblica Online. E já o nosso texto áureo, ele vai dizer assim, nós estamos na lição de número 13, que tem por título, O Senhor está ali. Possivelmente, a maioria das nossas igrejas não terá esta lição, por quê? Porque a lição de número 13 vai cair exatamente no dia 25 de dezembro, tá? Aonde nós estamos com a família, tudo, mas parabéns para você que já começou, está terminando o ano, né? Ouvindo a palavra, se preparando, mesmo que não vá ministrar a aula, ou se for uma classe reduzida, mas parabéns para você pelo teu empenho na obra de Deus. A lição de número 13 tem o título, O Senhor está ali, né? Essa expressão, o Senhor está ali, ele está tirada exatamente de Ezequiel 48:35. E essa expressão, o Senhor estar ali, é a expressão em hebraico Jeová Shammah, certo? Falando da presença do Senhor em todos os lugares, certo? Não é somente que o Senhor está em algum lugar, está ali. Existe um direcionamento aonde nós encontraremos a presença do Senhor. O textual diz assim, não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 19. A verdade prática diz assim, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, governa soberanamente o seu povo e está no meio do seu povo. É muito legal você estudar a palavra por causa disso. Porque conforme você vai estudando, as peças vão se encaixando na sua mente. Tá? Quando o Senhor Jesus nasceu, um dos seus nomes, um dos nomes que seria dado para ele, seria Emanuel, ou seja, Deus conosco, Deus no meio de nós, Emanuel. E o nome da cidade santa será Jeová Shammah, ou seja, o Senhor está ali, existe uma identificação, está falando do reinado do Messias durante o milênio. Será fácil de encontrá-lo, saber aonde está o Senhor reinando sobre o seu povo. E é nessa direção que nós vamos, certo? A nossa lição ela é composta de 3 tópicos e cada um dos seus tópicos tem 3, 4 subtópicos, tá? O tópico de número 1 vai falar sobre a cidade, tá? Vai falar sobre a cidade. Como é? Qual é a forma? Como é esta nova cidade? Lembrando que nós estamos falando aqui da Jerusalém do milênio, certo? A Jerusalém do milênio. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 21,
você vai encontrar a Jerusalém que desce, a morada dos santos. A Jerusalém do milênio, ela é o centro governamental de todo o reinado de Cristo, certo? Reino governamental, nós falamos na lição passada a respeito do governo religioso, nós falamos do governo mundial de Cristo, certo? Então, esta lição vai nos apontar Jerusalém como sendo a sede, certo? Esta Jerusalém como sendo a sede do governo de Cristo. Nós vamos falar também, no final da lição, sobre a Jerusalém que desce. Por quê? O que você precisa entender? Que Jerusalém, ela é a cidade mais amada e mais odiada de todos os tempos. Ela é a mais amada por quê? Porque todos aqueles que professam a fé no Deus verdadeiro reconhecem Jerusalém como sendo o seu centro de adoração. Certo? Nós, cristãos, protestantes, evangélicos, brasileiros, pentecostais, nós não nos dobramos para Jerusalém quando nós vamos orar. Mas nós temos a certeza e a convicção de que nós precisamos orar pela paz de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é a terra do Messias, certo? É a casa de Davi. Paulo vai dizer, e é muito certo, que quando ele escreve aos Romanos, falando a respeito dos judeus, que os judeus, é deles que vem a salvação. Por quê? Porque Jesus era judeu, Jesus veio dos judeus. Então nós precisamos orar por eles. E qual é a cidade amada dos judeus? Jerusalém. Por outro lado, qual é a cidade mais odiada do mundo? Jerusalém. Por quê? Nenhuma outra grande capital, nenhuma outra cidade do mundo foi tão atacada, destruída e reconstruída como Jerusalém. Por quê? Mesmo que as pessoas, os líderes mundiais, eles não tenham isso claramente na sua mente, no seu pensar, mas o espírito do anticristo, como Paulo fala lá em Tessalonicenses, o espírito do anticristo que agora opera, ele influencia essas pessoas a terem ódio de Jerusalém, certo? Ódio da Terra Santa. É por isso que Jerusalém é sempre tão atacada e destruída, reconstruída, seu templo, suas muralhas. Nós temos aí na era medieval, né, a questão das cruzadas, tá? Qual era a função das cruzadas? Era reconquistar Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém havia sido invadida e destruída pelos mouros, pelos árabes, havia sido o mundo muçulmano, né, vamos dizer assim, tantas vezes, e cada vez que uma cruzada ia, a ideia era reconquistar. Algumas reconquistaram, outras não, mas eles empreendiam grande esforço e grande soma de dinheiro para ir até Jerusalém para restaurá-la. Como nós já vimos em lições passadas, foi a partir de 1947, né, 1947, quando houve a instauração da nação de Israel, Israel voltou a viver, né, voltou a ter forma, que nós temos aí uma relativa paz. Lembrando que a Jerusalém atual, né, que está no atual estado de Israel, ela não é totalmente uma cidade judaica. Tem muitas áreas que são ainda dominadas pelos povos muçulmanos, ok? Mas a Jerusalém do milênio, ela vai ser uma Jerusalém totalmente restaurada. Nós já vimos na lição passada. Haverá sacrifício, não sacrifício para expiação de pecados, mas nós podemos sintonizar esses sacrifícios com a nossa Santa Ceia.
Veja bem, quando nós participamos da ceia, nós não participamos da ceia para perdão de pecados, nós não participamos da ceia como a ceia sendo algo que vai tirar os pecados, que vai nos fazer aceitáveis a Deus. Não. Nós participamos da ceia como um memorial. Por quê? Porque Cristo nos perdoou os pecados. Cristo nos fez aceitáveis a Deus. Então, nesta Jerusalém, haverá sacrifícios. E o primeiro subtópico vai falar dos limites desta cidade. Né? E o tema é do subtópico 1. E esses são as saídas da cidade. Ou seja, os limites da cidade. Até onde a cidade vai. Na nossa ideia de brasileiro, certo, latino-americano, quando fala das saídas, nós temos a ideia de uma porta, um portão, um lugar de passagem. Mas a ideia do texto aqui são os limites da cidade. Esta cidade, ela será quadrada. Por que quadrado, irmão Emerson? Eu não sei te explicar, né? Das hipóteses pode ser que esta Nova Jerusalém, sendo a morada do Altíssimo, o que acontece? O Senhor Jesus está lá. A presença de Deus está lá. Quando nós vamos para o tabernáculo de Davi, de Moisés, quando nós vamos para o templo de Salomão, o Santo dos Santos, ou seja, aquele lugar mais reservado, ele tinha uma forma quadrada. Ele era quadrado, certo? Então pode ser esta a referência. Por quê? A Arca da Aliança, aonde Deus se manifestava, ela ficava no centro deste quadrado que era o Santo dos Santos, certo? Que em hebraico é o Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, o lugar mais santo de todos. Então, esta cidade quadrada, por quê? Porque Jerusalém será a sede mundial, sede governamental, sede religiosa de Cristo, tá? Então, ele estará ali, ele morará ali? Não, porque a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés, ou seja, ali a Arca da Aliança, na Jerusalém Antiga, no templo, no Santo dos Santos, era onde o Senhor se colocava em pé, ou seja, a arca era o estrado dos pés do Senhor, ele se manifestava ali, mas a arca, o Santo dos Santos, o templo, não eram suficientes para conter o Senhor. Então, a possibilidade dela ser quadrada tem exatamente a ver com o Santo dos Santos, tá? Pelo menos é o que nós vamos compreendendo das medidas, tá? Esta cidade, veja bem, ela vai ter 2.500 quilômetros 2.500 metros, não é quilômetros, 2.500 metros de cada lado, certo? Então ela será quadrada, um quadrado perfeito, exatamente como era a Arca da Aliança, o Santo dos Santos. O que mais vai dizer aqui? Que esta cidade, ela terá 12 portas, 3 portas em cada um dos seus lados. 3 portas do lado norte, 3 portas do lado oriental, 3 portas do lado sul, 3 portas do lado ocidental. Em cada uma dessas portas tem subscrito, né, sobre ela o nome das tribos de Jerusalém. Cada uma dessas portas leva o nome de uma das tribos, tá? E isso, irmãos, faz o que nós compreendermos? Que, primeiro, todo o mundo, quando nós falamos os 4 pontos cardeais, nós falamos da abrangência, que todo mundo tem entrada a esta cidade, o mundo da época. Lembrando que quem vai estar habitando no milênio, nesse período?
são aqueles que vieram da grande tribulação. Aqueles que vieram, que foram, que permaneceram vivos, que não participaram da rebelião do Armagedon, que o anticristo realizou, certo? Bem no finalzinho da grande tribulação, quando Cristo volta com os seus santos, certo? E destrói todo o exército do anticristo com o sopro da sua boca, daí ele é preso, nós já falamos bastante disso nas últimas lições, tá? E esse período do milênio, não tendo a influência do pecado, todas as nações irão ao Senhor, pelo menos uma representação dessas nações irão de ano em ano, ou seja, todas as portas estão abertas para receber os peregrinos, tá? Estão abertas para receber aqueles que estarão ali, irão buscar ao Senhor, buscar as suas benesses. E aonde estará a igreja? A igreja estará aqui nessa terra? Não. A igreja está com Cristo, reinando com Cristo nos ares, tá? O nosso reinado, irmãos, entenda bem, a partir do arrebatamento, a igreja, ela não volta mais a habitar na terra. Não volta mais a habitar na terra. A igreja está com Cristo nos ares e ela vai servir a Cristo. Nós reinaremos com Cristo. João disse que viu os tronos e sobre os tronos estão os nomes dos apóstolos dos cordeiros. Ou seja, representa a igreja reinando com Cristo. No trono branco, nós estaremos reinando e julgando com Cristo. Ou seja, a igreja está nos ares e vai estar a serviço de Cristo nesta terra, certo? Na terra do milênio, ok? Então, o formato desta Nova Jerusalém é quadrada, ela tem 12 portas, 3 em cada lugar, cada lado, certo? Ela representa todas as nações tendo liberdade e acesso ao Cordeiro. Liberdade para entrar. Existirão nações, nós entendemos lendo Apocalipse, lendo Ezequiel, não existirão nações que não irão, certo? Por um espírito de rebeldia. E o que vai acontecer? Não terá chuva, a bondade do Senhor não se manifestará sobre esse povo, tá? Então nós precisamos ter essas compreensões aí a respeito da Nova Jerusalém. Ela está aberta para todos, certo? Aberta para todos. E vamos continuando. O segundo tópico desta lição diz sobre o nome das 12 tribos. Veja bem, vamos prestar atenção. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, eles são o fundamento. É em Abraão que começa a nação de Israel. Você olha desde lá de Sete, certo? Filho de Adão, o terceiro filho mencionado de Adão. O que você vai vendo? Deus está preparando uma descendência, que nós chamamos da descendência pia, certa descendência que obedece ao Senhor. E nós vamos vendo o Senhor chamando homens, e esses homens vão se destacando. Nós falamos de Sete, nós falamos de Enoque, Noé, e eles vão se destacando. Mas de repente vai surgir um personagem chamado Abraão. Este Abraão, ele vai fazer parte da dispensação patriarcal, certo? A dispensação patriarcal que termina no governo humano, certo? Termina no governo humano e antecede a dispensação da lei. Então, nessa dispensação patriarcal, Deus vai começar a formar um povo. Então, o que Deus faz? Deus vai lá em Ur dos Caldeus, lá no meio de uma terra de pecado, de idolatria, feitiçaria, e traz esta personagem chamado Abraão. Chama Abraão.
Abraão ouve a voz do Senhor. Abraão se coloca em obedecer ao Senhor. E o que vai acontecendo? Ele vai gerando, ele vai gerar Isaac. Isaac coloca-se a ouvir o Senhor. E Isaac vai gerar Jacó. Lembrando que Abraão gera Ismael primeiro, depois Isaac. Isaac é o filho da promessa. Lembrando que Isaac gera os gêmeos. Esaú, que nasceu primeiro, e depois Jacó. E o Senhor escolhe Jacó, certo? Jacó carrega a herança, certo? A herança de Deus. Jacó vai peregrinar e ele vai gerar 12 filhos. E os seus 12 filhos, na verdade, né, se você for levar em conta, serão 13 filhos mais Bila, sua filha. Só que vão gerar 12 tribos. Dessas 12 tribos, certo? Levi não vai ter herança, certo? Não vai ter herança. E quando chega no seu filho José, José é tirado da herança e os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, que nascem no Egito, são colocados no lugar dele. Ou seja, então a herança é repartida entre os filhos de José. Então nós vamos ter as 12 tribos de Israel. Cada um dos filhos de Jacó vai gerar uma descendência, vai gerar uma parte do povo. Para quê? Para que a nação de Israel seja constituída. E olha como é interessante isso daí. A Bíblia vai dizer que eles descem para o Egito e nessa descida do Egito, o Senhor lhes faz fecundos. O Senhor lhes faz muito fecundos, de tal maneira que o Egito fica assustado, tá? Então, irmãos, veja bem, os filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel, tirando Levi, tirando José e acrescendo os filhos de José, Manassés e Efraim, tá? Quando o pastor Ezequiel Soares faz menção da ordem dos filhos de Jacó, tá? Mas nós não vamos passar por isso, porque para nós, nesse momento aqui, ele não tem uma importância tão grande. A única coisa que eu quero frisar com vocês é que na maioria, o pastor Ezequiel Soares faz menção de cerca de 20 listas de nomes dentro da Bíblia, dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento, certo? Do nome dos filhos de Jacó. E na grande maioria das listas, o nome da tribo de Dan não aparece. E eu vou te dar uma especulação, veja bem, não é Bíblia, é uma especulação, né, que vem da tradição rabínica, certo? Do Antigo Testamento. Por que a tradição do nome de Dan não aparece na maioria das tradições rabínicas? Entenda bem, não é bíblico, é tradição. Porque eles entendem que é da tribo de Dan que vem o anticristo. Por quê? Lá na bênção de Jacó, no capítulo de número 49, vai dizer que Dan subjugará Israel, tá? Então eles entendem, certo? Os rabinos entendem que o anticristo virá de Dan. Mas nós não podemos bater o martelo sobre isso, vamos deixar como que tá, entendeu? É só uma curiosidade aí para você cutucar os teus alunos na tua aula, tá? Então, irmãos, por que nós precisamos lembrar disso? Porque o Senhor não esquece Israel, tá? Essa ideia de que a igreja é o novo Israel de Deus não tem nada a ver com o pensamento bíblico. Igreja é igreja, Israel é Israel. Volte lá a sua Bíblia para Daniel, capítulo 9, versículos de 24 a 27.
aonde está ali descrito as 70 semanas de Daniel. Deus não deixa o seu propósito para com Israel. Veja bem, quando chegar a grande tribulação não é para a igreja. A igreja vai estar arrebatada no período da grande tribulação. Para que serve a grande tribulação? Para trazer despertamento a Israel, para trazer despertamento ao povo de Deus. Exatamente. É para isso que serve a grande tribulação, ok? Então nós precisamos compreender que a grande tribulação é uma forma do Senhor trazer avivamento a Israel, certo? Então coloca isso na sua mente, não perde isso de vista, certo? Não perde isso de vista, por quê? Porque é extremamente necessário nós termos esta compreensão, tá? Que a grande tribulação, ela vem para trazer Israel de volta, para que o relógio de Deus volte a contar, e o povo de Deus, certo? E a nação de Israel possa cumprir o seu propósito de ser uma nação de sacerdotes, ok? Então é por isso que nós temos a questão do nome das 12 tribos, porque o Senhor não excluiu Israel dos seus propósitos. E o nosso último tópico, né, o terceiro tópico, diz assim: o Senhor está ali. Como nós já falamos na introdução, esta expressão, o Senhor está ali, é do hebraico Jeová chamar, certo? O Senhor, Jeová chamar ali, naquele lugar, naquela destinação, tá? E esse é o nome de Jerusalém. O pastor Ezequiel Soares, no tópico 3 aqui, ele vai colocar uma série de nomes a qual Jerusalém era chamada, certo? O primeiro nome que nós vamos conhecer Jerusalém é como Salém. Quem vai trazer esse nome? Aquela figura icônica do Antigo Testamento, Melquisedeque. A Bíblia vai dizer que Melquisedeque era rei de Salém, que traduzido é cidade de paz. Depois, Jerusalém, né, vai aparecer novamente ali no livro dos Juízes, que é na terra dos Jebuseus. Aí ela vai ter o nome de Jebus. Passando um pouco, nós vamos ver Davi se agradando desta cidade, certo? Lembrando que Salém, Jebus, Jerusalém, ela fica ali próxima, fica no território de Judá, bem grudada a Benjamim ali. Jerusalém, ela pertence a Judá e a Benjamim, ela está bem no meio deles, tá? Então Davi vai se encantar pelaquela cidade, vai tomar aquela cidade e vai chamar aquela cidade de Jerusalém, ou seja, habitação de paz. E aí nós vamos tendo outros nomes, Formosa Cidade, Ariel, e tem um nome que o pastor Ezequiel Soares não citou aqui, que é um nome que nós conhecemos muito, e está na harpa cristã, está no hino de número 26, certo? Que é a cidade de Beulá, certo? Beulá. Muitas vezes você canta o hino de número 26 e você não sabe que Beulá é uma referência a Jerusalém. E isto está lá em Isaías, capítulo 62, versículo 4, diz assim: e nunca mais a chamarão abandonada, e a sua terra não será mais chamada arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Esta palavra casará é a palavra Beulá, certo? Palavra Beulá, que se refere apenas uma vez aqui, e essa palavra vai ficar cunhada por John Bunyan, quando ele escreve O Peregrino,
certo? E ele vai chamar a cidade santa de Beulá. Então é importante, certo? É curiosidades que nós vamos acrescentando para você aí, tá? É importante nós entendermos isso, que Jerusalém, independente do nome que ela é chamada, ela é a cidade do grande rei, certo? E o Senhor coloca o seu nome sobre ela. Veja bem, vai lá em Ezequiel 48:35. E ela será chamada, o Senhor está ali. Jeová Chamá. Jeová Chamá. E nós vamos ter dezenas de nomes ali no Antigo Testamento que têm referências ao Senhor. E cada nome que o Senhor tem ali no Antigo Testamento é um descortinar da personalidade de Deus. Veja bem, o Senhor, conforme os homens e mulheres da Bíblia iam tendo as suas experiências com Deus, iam tendo as suas experiências com o Senhor, eles iam chamando pelo nome do Senhor. Das vezes icônicas que um nome foi dado ao Senhor é quando Abraão está indo sacrificar o seu filho Isaque. E no finalzinho, quando o Senhor faz aparecer o carneiro, tudo, como Abraão chama o Senhor? Chama Jeová Jirê, ou seja, o Senhor que provê. Provê escape, provê livramento, provê sustento, ele provê o necessário, tá? Então nós vamos ter inúmeros nomes do Senhor aqui, que seria uma lista interminável, se eu fosse citar para você, mas eu preciso deixar para você essa ideia. Por que surgem tantos nomes? Porque conforme o Senhor vai operando na vida dos homens e mulheres de Deus, eles vão atribuindo uma nomenclatura ao Senhor, tá? É a mesma coisa quando o Senhor opera nas nossas vidas e nós vamos falar, o grande Deus realizou isso nas nossas vidas. Irmãos, é errado falar grande Deus? Não é errado, mas a palavra grande é somente um adjetivo. Por quê? Porque o Senhor é maior do que todas as coisas. Não existe nada maior que Deus. Mas nós usamos o grande Deus, ou seja, é a nossa ideia de exaltar o nome do Senhor. Quando o Senhor faz alguma coisa na nossa vida que parece impossível, você vai dizer assim, o poderoso agiu na minha vida. Você está entendendo? É por isso que existem tantas nomenclaturas. E é isso que nós precisamos compreender. Quando nós chegarmos na conclusão de todas as coisas, certo? Na conclusão de todas as coisas, no final do milênio, nós vamos ver a mão do grande Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Satanás será solto. E a Bíblia diz que ele enganará as nações por um período de tempo e virá o fim, ou seja, virá o tribunal, o grande trono branco, virá o grande trono branco, que todos os ímpios de Caim para cá serão julgados, tá? E nós, como igreja, estaremos com ele. Na sequência, a partir do capítulo 21 de Apocalipse, nós vamos ver o que é a Nova Jerusalém que desce. A Nova Jerusalém, ela é composta pelo Israel de Deus, que é o povo de Deus do Antigo Testamento, e a igreja. Lá na Nova Jerusalém existem 24 tronos, 12 tronos da Antiga Aliança, 12 tronos da Nova Aliança. Na Nova Jerusalém, a que desce do céu, existem 12 portas imensas, que são 12 pérolas, as suas portas. Em cima de cada porta está o nome de uma das tribos de Israel. No fundamento da cidade, o que tem? O nome dos 12 apóstolos, ou seja, a cidade de Apocalipse 21 é uma, a cidade de Ezequiel é outra. Mas essa é uma história que nós vamos contar numa próxima lição ou num próximo vídeo, tá bom? Que eu espero que Deus tenha te abençoado muito com essa lição, porque para mim foi uma bênção, e principalmente ter você conosco, tá bom? Nós já estamos nos preparando para falar sobre avivamento,
no primeiro trimestre de 2023, tá certo? Deus te abençoe e eu te espero no nosso canal e na nossa próxima lição.